Boa tarde! Começa agora o Conexões dessa sexta-feira, dia 12 de junho. Hoje nós vamos falar sobre os impactos do El Niño aqui em Goiás e sobre o crescimento da educação superior na modalidade EAD. E também temos dicas culturais para o seu final de semana. Fica com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, com cabelo e olhos castanhos. Quem faz a interpretação para Libras no estúdio é o professor Diego Barbosa. Ele é um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé e atrás está o cenário, que é cinza com listras vermelhas. Também há uma tela bem no centro com o nome do Conexões. Mas vamos começar com uma notícia positiva. Entre 2021 e 2025, mais de 10 milhões de pessoas deixaram a condição de pobreza nas regiões metropolitanas do país. Os dados são do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, que foi produzido pelo Observatório das Metrópoles, com a Rede de Observatórios da Dívida Social na América Latina e a PUC Rio Grande do Sul. O estudo se baseia em informações do IBGE e aponta que a taxa de pobreza em 22 metrópoles brasileiras, grandes cidades, chegou a 18% em 2025, alcançando pelo terceiro ano consecutivo o menor valor desde 2012. Conforme o Boletim Desigualdade nas Metrópoles, a renda média domiciliar por pessoa do conjunto dessas cidades alcançou um novo recorde no ano passado. O valor foi de R$ 2.766. Mas nem tudo é positivo. A pesquisa aponta também que os 10% mais ricos nessas cidades ganham 16 vezes a mais que os 40% mais pobres. Bom, e mudando de assunto, hoje é o último dia para se inscrever no Enem. Os estudantes interessados têm até às 11 horas e 49 minutos da noite de hoje para realizar a inscrição online pelo site do INEP, que está agora na sua tela. Lá na página do participante, você vai entrar com o login do gov.br. E os estudantes do terceiro ano de escolas públicas já foram automaticamente inscritos no exame, mas é preciso que eles confirmem que querem participar até o final dessa sexta-feira. E agora a gente fala sobre clima. A Agência Meteorológica dos Estados Unidos confirmou o início do El Niño. De acordo com cientistas, o evento pode ser um dos mais intensos já registrados, como explica a TV Brasil. A temperatura das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial atingiu os níveis necessários para caracterizar o El Niño. Agora a atmosfera começa a responder a esse aquecimento e a combinação entre oceano e atmosfera tem impactos diretos no clima do planeta. A confirmação veio acompanhada de um alerta. Segundo cientistas, o evento pode ser muito forte e aumentar o risco de fenômenos extremos, como enchentes, ondas de calor, secas e queimadas. O El Niño deve se fortalecer ao longo do segundo semestre e atingir o pico entre novembro deste ano e janeiro de 2027, durante o verão no hemisfério sul. No Brasil, o fenômeno pode intensificar eventos extremos. No último ciclo, o país registrou enchentes históricas no Rio Grande do Sul, seca severa na Amazônia e grandes incêndios no Pantanal. O que nós estamos vendo é que esse El Niño, ele deve ser forte e até muito forte agora no segundo semestre, principalmente batendo recordes, setembro, outubro e novembro. Então, todo o sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem que se preparar muito para uma possibilidade de muitas chuvas. Bom, e aqui em Goiás, o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas monitora a evolução do fenômeno El Niño e aponta possíveis impactos diretos no clima do nosso estado.
Caso o aquecimento do Pacífico atinja cerca de 2 graus acima da média, o El Niño pode provocar atraso de até 20 dias no início do período chuvoso. Para analisar um pouquinho mais sobre essa situação, nós vamos conversar agora com o André Amorim, que é gerente de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia da Cimego. Ele já está aqui na nossa tela para falar com a gente de forma remota. Então, muito boa tarde. Peço que o senhor se apresente para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Eu sou um homem calvo, estatura mediana, branco e olhos castanhos. Bom, então para a gente começar, André, quais são os impactos do El Niño? A gente viu aí uma explicação sobre os impactos no mundo todo e aqui no Brasil, mas em Goiás, o que a gente deve sentir com esse fenômeno intensificado? Então, por enquanto, calma nessa hora, eu sempre coloco dessa maneira, muita calma. Porque no primeiro momento você não vai ver as coisas acontecendo muito como tem sido noticiado, Às vezes coloca assim, fica parecendo uma situação de catástrofe iminente. Vamos lá. O Pacífico Equatorial está mais aquecido, ele vai acoplar com a atmosfera. Mas essa passagem, ela vai acontecer para nós, aonde nós veremos chuvas irregulares quando chegarmos em outubro. Antes disso, ondas de calor, setembro, outubro e novembro. Então, essas características vão ficar manifestadas mais no segundo semestre, onde nós veremos com maior clareza as ações do efeito do El Niño. Lembrando, não só Goiás, como o Brasil e o mundo, em cada ponto desse globo, desse globo terrestre, nós teremos aí situações diferenciadas. Então, em locais realmente excesso de chuva que preocupa o sul do país, e para nós aqui é aquela questão da chuva não retornar para a questão do plantio agrícola, Então atrapalha muito. O norte e nordeste, lembrando nosso ouvinte aqui, a Amazônia, aí você fala também do nordeste do Brasil, aí a seca tende a ser mais extrema. Bom, André, a gente está vendo chuvas leves, pelo menos aqui em Goiânia, no mês de junho, o que é um pouco estranho para quem mora aqui em Goiânia há muito tempo, Eu moro em Goiânia desde que nasci e não me lembro de ter visto chuva em maio, junho. Isso tem a ver com El Niño ou não? Então, vamos lá, vou refrescar a memória de todos, Pessoal, nós tivemos chuva, A nossa equipe do Cimego, eu estou aqui na sala de situação, para vocês que estão nos acompanhando. Ano passado teve chuva, Camila. Então, infelizmente, eu acho que assim, nesse corre-corre todo, às vezes a gente acaba se esquecendo. E eu também, Eu não vou falar que eu não me recordava. A gente vai olhar os dados, E isso é bom por conta do monitoramento. No dia 24 de junho de 2025, nós tivemos 6,1 milímetros de chuva aqui em Goiânia. Só que, quando chove no período de estiagem, realmente acaba que apaga essa memória nossa, Então, assim, todo junho a gente tem, desde criança, como bem você colocou, que é um período de estiagem, umidade baixa, calor, Mas esse ano, por conta do El Niño, que está começando a mostrar as suas facetas, as suas características, nós estamos tendo aí um favorecimento do avanço de frentes frias com maior facilidade. Então, elas passam pelo sul do país e estão chegando aqui. Mas não é uma característica própria dele. O que nós veremos realmente no segundo semestre é uma alternância. Pode chover em agosto? Pode. Pode chover em setembro? Pode, mas não é aquela chuva que veio para ficar. São chuvas não muito homogêneas, chuvas que vão ficar não corriqueiras, não caracterizando um período chuvoso, e isso acaba atrapalhando o calendário agrícola de uma maneira muito intensa. Para a gente finalizar bem rapidinho, e o calor do segundo semestre? Vai ser o mesmo que a gente está acostumado aqui no estado ou maior? Então, aí vamos nos preparar, pessoal. Então, nós teremos um calor mais intenso por conta das ondas de calor. Então, vou dar um exemplo. Setembro, outubro, que as chuvas deveriam voltar, nós teríamos uma média de temperatura de 29, 30 graus. Vamos colocar aqui com chuva. Não ocorrendo a chuva e tende a atrasar realmente, a nossa temperatura seria para 34, 35 graus aqui em Goiânia. O Nordeste, Porangatu, 42 graus. O Oeste, Aragarças também, 43, 44 graus. Então, calor nos espera aí no segundo semestre.
A gente acabou de conversar com o André Amorim, gerente de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia do CIMEGO. Muito obrigada, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, e para fechar esse bloco, a gente fala sobre saúde. A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo investiga um segundo caso suspeito de ebola. A paciente está internada em isolamento e passa por exames. O Ministério da Saúde afirma que o risco de transmissão da doença aqui no Brasil é baixo. Veja na reportagem do Dima Soldi, da TV Brasil. É no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, que está internada a paciente de 31 anos com suspeita de ebola. Ela desembarcou no Brasil no último dia 6, após uma viagem à República Democrática do Congo. A paciente segue em isolamento e o estado de saúde é considerado estável. O ebola é uma doença viral grave e com elevada taxa de letalidade. Ele destrói a célula rapidamente nas doenças mais graves e o tratamento tem que ser muito precoce para não dar tempo de fazer o vírus ter sua ação com a briga com o sistema imune da pessoa que está infectada. O especialista explica que o tratamento é baseado principalmente em medidas de suporte clínico e no controle das complicações da doença. Você não tem alguma coisa que mate o vírus. Então depende fundamentalmente a evolução dessa interação entre o sistema imunológico da pessoa que está infectada com o vírus que está atacando. A República Democrática do Congo, na África Central, concentra a maioria dos casos do surto de ebola. O país registra 598 casos, com 115 mortes. O surto também atinge a vizinha Uganda, com 19 casos e 2 mortes. O plano de resposta ao surto inclui ainda o monitoramento da doença no Sudão do Sul, em Ruanda e no Burundi. Esse é o segundo caso suspeito de ebola no Brasil neste ano. No início do mês, um homem de 37 anos também foi internado aqui no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, após voltar de uma viagem à República Democrática do Congo. Os exames descartaram infecção para o vírus ebola, mas ele continua internado aqui no Instituto, com um diagnóstico confirmado para meningite bacteriana. Mais de 1.000 profissionais de saúde em todo o estado receberam treinamento sobre identificação e manejo de casos suspeitos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil dispõe de protocolos específicos para detecção, investigação e resposta a casos suspeitos. A pasta também reforça que o risco de transmissão do ebola no país é considerado baixo. Isso porque a transmissão ocorre por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas e não pelo ar. Por isso que ela não está caracterizada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença de preocupação pandêmica, né? Porque a transmissão ainda não é importante por via aérea. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e volta para falar sobre o crescimento dos cursos superiores na modalidade EAD aqui no Brasil, sobre os desafios enfrentados e a nova legislação. Além disso, temos dicas culturais para o seu final de semana. Estamos de volta com Conexões de hoje. E a educação à distância já representa a maior parte das vagas do ensino superior brasileiro. Mas em meio ao crescimento acelerado da EAD, o Ministério da Educação endureceu as regras para essa modalidade. Confira mais na matéria do Stanley Brenner. O crescimento da educação à distância transformou o cenário do ensino superior no Brasil. Segundo o Instituto CEMESP, a modalidade teve crescimento de mais 326% na última década e já concentra mais da metade das matrículas do ensino superior. Hoje, quase 96% dos alunos da EAD estão matriculados em instituições privadas.
Com o avanço acelerado da modalidade, o Ministério da Educação endureceu as regras para ampliar o controle e tentar melhorar a qualidade da formação universitária. Agora, existem 3 formatos para os cursos de graduação: presencial, semipresencial e EAD. Nos cursos presenciais, pelo menos 70% da carga horária deve ser cumprida presencialmente. Já o modelo semipresencial, criado pela nova política, tem parte das aulas presenciais e atividades online ao vivo, com acompanhamento pedagógico. E aí a gente tem o semipresencial, que a gente iniciou esse ano. Eles têm encontros remotos, com a parte teórica, e a parte prática da disciplina a gente vem para os laboratórios. Pelas novas regras, cursos de medicina, direito, enfermagem, odontologia, psicologia passam a ser exclusivamente presenciais. O debate sobre a qualidade da educação à distância ganhou força justamente no momento em que a modalidade ultrapassa o ensino presencial em números de estudantes. Especialistas apontam que o EAD ampliou o acesso ao ensino superior, mas também trouxe desafios relacionados ao acompanhamento dos alunos e à evasão universitária. A suposta facilidade desse aluno estar em casa, por estar trabalhando, seja lá qual justificativa for, pela escolha, ela não tem se revelado efetiva. O percentual de evasão é maior na EAD do que nos cursos presenciais, embora ainda seja alto nos presenciais. Pelos números apresentados, você verifica a quantidade de alunos que evadem, ou seja, ele não tem alcançado isso. E uma das razões, a gente vê a falta de controle interno dos próprios cursos, a desestruturação dos polos. Por isso que esse marco ele traz alguns elementos importantes. Os dados mais recentes mostram que a evasão continua sendo um dos principais problemas da modalidade EAD. Mais de 41% dos alunos da educação à distância abandonaram a graduação antes da conclusão em 2024. No ensino presencial, a taxa ficou em cerca de 24%. Existem também especialistas que defendem o formato EAD e afirmam que muitos estudantes preferem os cursos à distância para conciliar trabalho, estudo e rotina familiar. O EAD ele tem muitos benefícios, obviamente. Por exemplo, no ensino particular, a gente vem de uma realidade que os alunos normalmente trabalham, né? Por exemplo, eu que dou aula no curso noturno, os alunos trabalham durante o dia e vão para a faculdade de noite. Isso facilita muito o acesso desses alunos ao ensino superior. Essa lei se efetive, se converta de fato, numa avaliação, no monitoramento, e que a gente tenha ofertas de curso na modalidade à distância, na modalidade semipresencial, de muita qualidade. E que esses alunos possam ter acesso, permanência e asseguradas, né, e a conclusão de seus estudos. Bom, e agora uma informação importante aqui em Goiânia. A Justiça determinou que a Prefeitura cancele o contrato de mais de 500 milhões de reais, que foi firmado com o consórcio Limpagim, que é responsável pela coleta de lixo, remoção de entulhos e varrição mecanizada das ruas da capital. A decisão também obriga a cidade a abrir uma nova licitação em até 60 dias. Para escolher uma empresa ou consórcio que deve ficar responsável por recolher os resíduos. Os serviços, no entanto, continuam sendo executados pelo consórcio Limpagim por até 12 meses, que é um período considerado necessário para evitar transtornos aos goianienses, enquanto uma nova solução é definida. Ao analisar o caso, a Justiça concluiu que houve irregularidades na forma como a licitação foi estruturada. A ação que motivou essa sentença foi proposta pelo deputado estadual Mauro Ruben, do PT, que apontou que o modelo adotado teria reduzido a concorrência entre empresas interessadas na disputa. Em nota, o consórcio Limpagim anunciou que vai recorrer da decisão e afirmou que a própria sentença reconhece a inexistência de fraude, superfaturamento ou dano ao patrimônio público. Bom, e para encerrar o nosso programa nessa sexta-feira, temos algumas dicas culturais para o seu final de semana.
Olá, está no ar o Conexão Cultura. Aqui você confere dicas para aproveitar o seu fim de semana. Mas antes de conferir a programação, eu vou me apresentar. Eu sou Ana Luísa Freitas, uma mulher de pele clara, de olhos castanhos e cabelos cacheados num tom de castanho escuro. E para começar, temos uma dica para quem tem interesse em arte. A Escola de Artes Visuais está com inscrições abertas para 2 formações gratuitas do projeto 4 Mestres da Arte. Elas serão realizadas no dia 15 de junho, no Centro Cultural Octomarx. A oficina de desenho Anatomia de uma Cidade com Linhas de Giz Pastel será para participantes a partir de 15 anos e ocorre das 9h30 da manhã ao 12h30. Já a oficina Grafite Básico é para crianças e adolescentes a partir de 10 anos e começa das 2h30 da tarde e vai até às 5h30. As vagas são limitadas e os materiais serão fornecidos gratuitamente. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail ccom@goias.gov.br e deve ser enviado o nome da oficina, o nome completo e o número do WhatsApp. A segunda dica é para você que já está no clima da festa junina. Neste sábado tem programação no 23º Arraiado do Goiânia 2, uma festa tradicional com barraquinhas de comida e tudo o que precisa ter numa festa junina. No sábado, a festa conta com um show de forró do Rio e com a quadrilha junina Arriba Saia. O arraiá será realizado no espaço do Goiânia 2, que fica lá em frente ao Parque Leolídio de Ramo Caiado. A abertura dos portões é às 8 horas da noite. O ingresso custa R$ 20 e você pode garantir o seu no site zig.tickets. Chegamos ao final do Conexão Cultura de hoje. Semana que vem tem mais dicas para você curtir. Até mais! A gente agradece a nossa estagiária, a Ana, e também a Railene, que é a nossa consultora surda e fez a interpretação, a tradução desse material aí para você. Bom, e é com essas dicas que o Conexões de hoje termina. Se você quiser ser o nosso parceiro, é só mandar uma mensagem no WhatsApp, 629-9181-1406. Dá para apontar o celular para esse código que está aparecendo na sua tela também, e você já entra direto no nosso WhatsApp, já escreve para a gente, conta o que você gosta, o que você não gosta aqui no nosso programa. Bom, além disso, temos várias redes sociais. Procura por TV UFG no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, para você ficar por dentro de todas as novidades da nossa programação. Eu e o professor Diego agradecemos a sua companhia, a sua audiência e te convidamos para acompanhar o Conexões de segunda a sexta-feira ao meio-dia. Um ótimo final de semana, até segunda!